Olá, estamos de volta. Neste segundo bloco, as perguntas serão com temas determinados. A ordem dos candidatos que farão as perguntas já foi sorteada na presença dos representantes deles. E nós vamos sortear ao vivo aqui o primeiro tema. Previdência Estadual. O candidato Carlos Alberto vai fazer a primeira pergunta. Para quem será? Para a senadora Fátima Bezerra. Por favor, 30 segundos. Fátima, o nosso servidor nos entregou uma carta lá na UERN, em Mossoró, com uma série de reivindicações. Uma delas de tirar os apadrinhados políticos da máquina pública, e esses apadrinhados, eles acabam contribuindo não para a nossa Previdência Estadual, mas para a Previdência Federal, os terceirizados também. Qual é a sua posição a respeito dos apadrinhados políticos da máquina pública, que eles acabam prejudicando a Previdência Social, e qual é a sua solução para a Previdência do Estado? Primeiro, quero aqui colocar que nós vamos tomar medidas para recompor o fundo de previdência dos servidores. Eu aqui já mencionei, infelizmente o atual governo sacou 900 milhões a pretexto de colocar o pagamento em dia dos servidores, e isso não aconteceu de maneira nenhuma, que é uma tragédia. Então nós vamos tomar medidas para recompor o fundo de previdência dos servidores. Vamos fazer, professor Carlos Alberto, à luz de um intenso debate, né? Vamos chamar o conjunto dos servidores para pactuar com os servidores quais os caminhos, repito, para a gente recompor o fundo de previdência dos servidores. Eu não vou fazer jamais, está entendendo? Defender uma previdência nos moldes, por exemplo, que o Temer defendeu. Que tem um apoio aqui dos partidos que apoiam o governador e dos partidos que apoiam o candidato da oligarquia Alves. Veja bem, uma reforma da Previdência que estabelecia uma regra universal para um país de dimensão continental como o Brasil, 65 anos de idade mínima, 40 anos de contribuição, não levando em consideração, né, as especificidades por categoria, as diferenças, inclusive, do ponto de vista de região. Então, quero aqui afirmar nosso compromisso em recompor o Fundo de Previdência dos servidores do Estado através de um debate com transparência e pactuando com os servidores. 1 minuto e 15. De fato, misturou um pouco a pergunta de Previdência Estadual com a Previdência Federal. Bem, eu estou falando da Previdência Estadual. A Previdência Estadual, nós temos que pegar o que o servidor paga dos 11%, que ele recolhe mês a mês do salário dele, e eu quero usar esse dinheiro para capitalizar a CAERN, para aumentar o saneamento básico no Estado, e também para pegar esse dinheiro e aumentar a rede de gás através da Potigás. Eu quero usar o recurso que não pode ir para uma poupança, que um Estado pobre como o nosso não pode se dar ao luxo de ter dinheiro em poupança. Esse dinheiro tem que ser aplicado em obras públicas. Então, eu quero chamar os servidores para serem acionistas da CAERN através do seu fundo previdenciário, e também os servidores da Potigás para também serem acionistas. Todos esses servidores vão investir nessas duas empresas para que o lucro delas, a gente amplie o saneamento básico, amplie a rede de gás e possa gerar até 5 bilhões em obras públicas por ano aqui no Rio Grande do Norte, para que a gente, com a saúde pública, com o saneamento básico, nós melhoremos até a saúde pública da nossa população. Candidato. Veja bem, falar da Previdência dos servidores estaduais tem a ver, sim, com o debate a nível nacional. A reforma da Previdência a nível nacional, ela será pautada, é isso que nós esperamos, pelo intenso e transparente debate. No âmbito estadual, volto aqui a colocar, o que nós não podemos permitir é o que aconteceu com os servidores do Rio Grande do Norte, inclusive de Natal. Os servidores do Estado foram duplamente penalizados, repito, 900 milhões foram sacados do Fundo de Previdência dos servidores e, ao mesmo tempo, eles amargando até hoje o atraso no pagamento dos seus salários. O prefeito fez a mesma coisa, usou indevidamente por 2 vezes o Fundo de Previdência dos servidores do município e também atrasou o salário em menor escala. Reafirma aqui o nosso compromisso. Nós temos que tomar medidas para recompor o Fundo de Previdência dos servidores. Isso vai ser feito através de um debate pactuado com os servidores do nosso Estado. Obrigado, candidata. Vou sortear agora aqui o segundo tema para a pergunta neste bloco.
E o tema é educação. Quem faz a pergunta é a candidata Fátima Bezerra, do PT. Para quem será a pergunta, candidata? Eu vou fazer a pergunta para o governador Robson. 30 segundos. Governador, um dos problemas grandes hoje no Rio Grande do Norte é a questão da creche. 70% das nossas crianças no Rio Grande do Norte não têm acesso à creche. Apesar disso ser uma previsão mais legal, a responsabilidade dos municípios, no entanto, quero aqui indagar. Por que o seu governo não tomou iniciativas do ponto de vista de ajudar as prefeituras para reduzir esse déficit? Olha, a Fátima, ela cuida de buscar um defeito na gestão do governador. Ela poupa os prefeitos e joga o assunto para o ombro do governador. Porque eu sei que eu cumpri a minha missão como governador da educação. E a senhora deveria agradecer, porque eu peguei Natal, o estado, com 0 escola em tempo integral. E hoje temos 49. 52 escolas ensinando ensino técnico. 9 escolas técnicas estaduais. Isso é um legado da educação. Chamamos 5 mil professores. Agora, o prefeito de Natal, o candidato da família Alves, ele passou, olhe bem Natal. Ele fala que é gestor. Eu quero que você faça a comparação. Candidato Carlos Alves, o primo de Henrique. Imagine só uma gestão, Carlos Eduardo, Rosalba Ciarline e Henrique Alves tomando conta do estado. Ele passou 12 anos na prefeitura, só fez uma escola em tempo integral. Quem dirá cuidar das creches? Quem dirá cuidar das creches? Então, na educação, nós fizemos promoções horizontais, que estavam adormecidas há mais de 10 anos. O IDEB, que a senhora atacou no último debate, não procurou pesquisar. O IDEB estava decadente. Estagnamos e hoje voltou a crescer a média do IDEB no governo Robson Faria. Temos uma secretária excelente, competente, professora Cláudia, e eu acho que a educação hoje é um dos do lado do governo, da minha gestão, que teve grandes avanços e grandes entregas e conquistas. Candidato. Primeiro, quero aqui reafirmar, e com tristeza, até pela condição de professora que sou. O Rio Grande do Norte apresenta, sim, o 3º pior IDEB do ensino médio no país. Mas quero dizer aos que estão em casa aqui o seguinte, que como governadora, se Deus quiser, professora, vou junto com Fernando Haddad, que foi o melhor ministro da educação que esse país já teve, e com ele presidente, nós vamos trazer o novo Fundeb. Um Fundeb forte, um Fundeb permanente. O que é que eu chamo do Fundeb forte? É um Fundeb onde o governo federal vai ter que botar mais dinheiro para ajudar os estados e municípios, principalmente os estados do Norte e do Nordeste, para a gente realizar as metas do Plano Estadual de Educação. Aí sim ajudar as prefeituras, para que, pelo amor de Deus, a gente garanta creches para as nossas crianças, para a gente, se Deus quiser, ampliar a educação em tempo integral, reestruturar o ensino médio, mais valorização do magistério e uma defesa que eu não abro mão de maneira nenhuma, que é a expansão e fortalecimento da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Sua tréplica. Eu queria só lembrar a secretária, a candidata Fátima Bezerra, que está feliz, mas pode acabar essa sua alegria. A urna não foi aberta, não. Ela está feliz porque ela está tentando confundir o povo de Natal, porque ela pôs aqui de gestora, de propostas, de educadora, mas, na verdade, ela copiou um programa de governo do estado do Piauí. 100% do Piauí. Se não fosse descoberto, o povo ia votar no programa dela, confiando no programa, copiados integralmente do Piauí. E eu nunca vi na minha vida, na história, até hoje de Natal, uma professora colar. Eu tinha visto alunos colar, casear aula, bagunçar, mas ela se vangloriar de professora e copiou um programa de um governo do estado do Piauí, de um amigo seu do PT. Então, eu acho, secretária, que vergonha, né? Copiar um programa do Piauí. Obrigado, para o povo do candidato. RN. Agora eu vou sortear o terceiro tema, neste segundo bloco do debate. Salário do funcionalismo. E quem pergunta agora, de acordo com o sorteio previamente feito, é o candidato Robson Faria, do PSD. Para quem vai sua pergunta, candidato? Eu queria perguntar ao professor Carlos Alberto o que ele faria no meu lugar
se tivesse que fazer a escolha de Sofia. Eu não tive apoio em Brasília da classe política, não tive apoio dos que eu derrotei. Houve a crise econômica e o salário atrasou. Qual seria a opção sua se estivesse hoje governando o Rio Grande do Norte? Minuto 30, candidato. Primeiro, você fala que são poucas pessoas, mas no nosso governo não terá apadrinhado político e cabo eleitoral em nenhuma função pública. Com esse dinheiro, nós iremos recompor o déficit de policiais e de fazer concurso em todas as áreas para o governo ao longo dos 4 anos. Segundo, nós vamos implantar nas nossas licitações absoluta transparência para que qualquer pessoa que queira participar como observador social venha para dentro das licitações e conferir as compras do governo. Se o preço está correto, se o item é necessário, se a quantidade foi entregue, se está dentro das especificações. Quando se adota a presença de observadores sociais dentro da máquina pública, as compras do governo, as despesas correntes reduzem em 40%. Nós podemos reduzir até em R$1 bilhão as despesas correntes do Estado com transparência da gestão, tendo pessoas comprometidas com você, cidadão. E aí nós teremos aproximadamente de 80 a 100 milhões por mês para colocar a folha de pagamento em dia. Robson disse que não demitiu porque ele tinha que começar demitindo os apadrinhados políticos que ele colocou dentro do governo. É claro que ele não demitiu, porque tem que começar pelos dele, mas no nosso não terá ninguém. O nosso governo será empoderando o servidor público do Estado. Eu quero convidar você que está em casa a saber da verdade. Quem governa o Estado hoje é um pai de família, pai de 6 filhos, que sabe a importância do emprego. Chegou o momento que o Estado não tinha mais receita, porque quebraram o Rio Grande do Norte. E eu tenho que tomar duas medidas. Ou tentar perseverar, hoje a folha está em dia. Está em dia a folha. Falta um pouquinho de nada para terminar o 10º. E a minha escolha, eu me orgulho dela, como ser humano. E eu tenho a opção de demitir 20 mil servidores. E não demitir nenhum servidor. Ao contrário do prefeito que demitiu e de outros estados que demitiram, inclusive governados pelo PT. Então, eu fiz uma opção humanista, solidária. Preservei o emprego de 20 mil pais, de 20 mil mães, servidores do Estado, para poder ele ter esse direito de conquistar o seu trabalho de forma digna até o dia de se aposentar. Então, isso foi uma atitude de coragem. Com relação a apadrinhados, procure se informar. A menor folha de cargo comissionado do Brasil, 0,5% da nosso orçamento de folha de pagamento de servidor, é o RN, é o menor do Brasil, portanto não tem apadrinhamento. Professor Carlos Alberto, fala a verdade. Não tem apadrinhamento, mas não apresenta os números. Coloca essa lista pública. Quantas pessoas não tem dentro da Assembleia que o senhor foi presidente? Milhares de pessoas trabalhando lá, recebendo sem trabalhar. No nosso governo não terá apadrinhado político dentro da máquina pública. Essa pessoa que está aí querendo enganar você, comprar seu voto, essa pessoa não vem para dentro do governo do professor Carlos Alberto. E você está nas suas mãos fazer diferente. Não venha dizer que você não tem opção em votar numa pessoa diferente. Você tem. Se você quer um governo sério, se você quer um Rio Grande do Norte desenvolvido, você tem opção, está nas suas mãos. Vote no professor Carlos Alberto 50, que você vai ver como vai ser diferente. Nós vamos fazer uma gestão cortando os privilégios, doa a quem doer nesse Estado. Mas quem tiver estabilidade como servidor público, nós não vamos precisar demitir. Só os apadrinhados políticos, esses jabutis que vocês encheram no governo. Olha, ele insiste. Nós temos a menor folha do Brasil de carro comissionado. 0,5%. Já Encerrou. Só um instantinho. Não, A sua... Encerrou. Réplica. Era Perdão. Agora é pergunta, Perdão. Desculpa. Esse aqui é mais um tema que eu vou sortear. Seca. E quem pergunta agora é o candidato Carlos Eduardo para o candidato Breno Queiroga. Candidato Breno, seca é uma coisa do Nordeste. Infelizmente, em pleno século XXI, é um problema que persiste. E eu queria saber quais são os projetos do seu governo para o combate à seca no Rio Grande do Norte.
Pois não. Eu sou o único candidato aqui que foi prefeito do interior. Eu fui prefeito do município de Olho d'Água do Borges. Quando eu fui prefeito da minha cidade, lá não tinha nem água. Era a maior seca da história. Eu vi de perto o cidadão perder o rebanho todinho. Eu vi de perto o cidadão sofrer pela falta de água. Mas nós tomamos providências que devem ser replicadas em todo o estado, fora as obras estruturantes que nós vamos fazer. Meu município, quando eu assumi, consumia 800 litros por habitante dia, por causa dos desvios da rede pública, por causa do descontrole. Eu implementei hidrometria em todas as casas, revisei a rede de águas e passei a consumir 200 litros por habitante dia, fornecendo água para todas as casas de Olho d'Água. Construí diversas cisternas subterrâneas no meu município, em todas as comunidades que poderiam ser feitas. Fiz programas para valorizar e aprimorar a cultura com pouca água. Fiz campanhas de conscientização na educação infantil. Nosso estado precisa de concluir suas obras das adutoras, que estão aí paradas e estão com ritmo lento. Temos que terminar a obra de Oiticica, que é uma obra importantíssima para o nosso estado. Temos que terminar todas as obras estruturantes e terminar os trechos das adutoras temporárias, transformando elas em adutoras permanentes, garantindo assim o fornecimento dos estados, dos municípios que estão sofrendo mais com a falta de água. Conscientização e usar o dinheiro público de campanhas educativas nesse tipo de propósito. Conscientizar o cidadão para consumir menos. Como governador, nós vamos ter a agenda nacional e vamos cobrar a transposição do São Francisco, que já chegou em todos os estados do Nordeste, menos no Rio Grande do Norte. Como governador, vamos comandar e liderar a sociedade norte-riograndense, as instituições, associações, para que essa água do São Francisco chegue na barragem Armando Ribeiro Gonçalves e na barragem do Apodi, para que a gente tenha finalmente e até que enfim oferta de água, possa fazer a interligação das bacias e possa ter independência hídrica finalmente no nosso estado. Vamos cobrar o final das obras das Oiticicas, na região do Seridó, que se arrasta há muito tempo. Isso é falta de comando, de liderança no governo. Vamos trabalhar com poços tubulares, vamos trabalhar com cisternas, vamos trabalhar com dessalinizadores para o interior e vamos desassorear os pequenos açudes e as pequenas barragens no Rio Grande do Norte. É desta forma que nós vamos enfrentar esse problema e finalmente vamos ter um Rio Grande do Norte melhor enfrentando a seca. Sua tréplica. A conclusão do São Francisco é fundamental para garantir a água. A conclusão da barragem de Oiticica também. Vocês sabem por que essas obras não foram concluídas até agora? Porque os nossos parlamentares que estão em Brasília, ao invés de usarem o seu mandato e o seu voto para obrigar esse dinheiro a vir para o estado do Rio Grande do Norte, preferem usar esse voto para conseguir emprego para os seus parentes, para conseguir emendinhas, para botar prefeito debaixo dos pés para votar em época de campanha, ao invés de pensar em grande, um Rio Grande do Norte grande. Nós vamos mudar essa bancada do Rio Grande do Norte. O nosso time é bom, o Solidariedade construiu um projeto sério para mudar a bancada do Rio Grande do Norte, fortalecer a nossa bancada em Brasília, para ter força, dignidade e honestidade em Brasília, para usar o mandato para trazer obras estruturantes. Com essas obras estruturantes, por exemplo, nós vamos fortalecer os perímetros irrigados, para tornar essa água produtiva, para gerar emprego e renda para você lá no sertão, lá no meu sertão, ter a oportunidade de trabalhar sem ter que sair de perto da sua casa. Esse é o nosso projeto. Obrigado, candidato. O último tema desse bloco, eu vou sortear agora. Segurança Pública. E quem pergunta é o candidato Breno Queiroga para o candidato Carlos Eduardo. Candidato, o senhor, quando era prefeito de Natal, sempre acusou o governo do estado da insegurança, dizia que a culpa da insegurança de Natal era do governo do estado. Agora, na campanha, o senhor diz a mesma coisa. Quando a gente fala que Natal é insegura, o senhor diz que a cidade é insegura porque o governo do estado não atuou. Caso eleito governador do estado do Rio Grande do Norte, o senhor vai continuar com o mesmo discurso? Nós vamos sair do discurso e vamos para a prática, como governador. E vamos voltar a fazer investimento na segurança. Agora, não é só uma questão de investimento, é uma questão também de gestão. E aí, vamos investir em tecnologia,
vamos investir em inteligência, vamos fazer com que as forças de segurança do Rio Grande do Norte trabalhem equipadas, treinadas e motivadas sob o ponto de vista profissional e salarial. Aqui nós temos a experiência em Natal da Ronda da Saúde e da Ronda Escolar, que é um sucesso, quer dizer, com grandes resultados positivos, auferidos até pelos usuários da saúde e da educação. Então, nós precisamos também conveniar com o governo federal, que pode e deve ajudar os estados na prevenção e na repressão ao crime. E vamos retomar o desenvolvimento econômico do nosso estado, para que a gente crie emprego, saia dessa crise social. Eu tenho aqui sido muito criticado, mas não estou preocupado com o governador. O governador é reprovado por mais de 80% dos natalenses. A senadora é do Partido dos Trabalhadores, Dilma Rousseff, que faliu o Brasil, quebrou o Brasil, né? Jogou o Brasil na maior recessão econômica do nosso país. Obrigado, candidato. Meus amigos, 96% das pessoas que estão presas nesse estado vêm de comunidades socialmente vulneráveis. Bairro que não tem saneamento, bairro que não tem escola de qualidade, que não tem creche, que não tem posto de saúde, que não teve oportunidade de emprego. Esses bandidos que estão roubando e matando no Rio Grande do Norte hoje, em Natal especificamente, são as crianças que o governo de Carlos Eduardo, durante 20 anos que está aí no governo, como prefeito, ex-prefeito, ex-vice-prefeito, negou creche, negou hospital, deixou a família morrer no hospital, não tinha oportunidade de emprego e a porta do crime estava aberta. Nós vamos fechar a porta do crime e abrir a porta do emprego. Quando eu fui prefeito do meu município, no meu primeiro ano de gestão, eu já tinha uma creche com inglês, com informática, com tempo integral, com merenda premiada, com música, no mesmo molde das creches dos ricos de Natal. Eu inaugurei 4 postos de saúde na minha cidade. Atendi 100% das minhas crianças com tempo integral. Fiz o dever de casa. Saí de Olho d'Água com 80% de aprovação do meu mandato. Gerei emprego e renda. A minha cidade não tinha violência. Era uma cidade pacata, no meio de uma das maiores crises de gestão, no meio da maior crise do país. Fizemos o dever de casa. Olha, na educação, nós fomos o prefeito que universalizamos a pré-escola na educação infantil e no ensino fundamental. Todas as crianças de Natal têm vaga nas escolas de educação infantil e no ensino fundamental pela construção de 45 escolas. Depois, um sonho de 20 anos do magistério, que foi o centro de referência em capacitação dos professores, Aloysio Alves, onde tem capacitação, treinamento e formação de fevereiro a dezembro. Trabalhamos com valorização salarial com os professores. Na saúde, foram 3 UPAs, um hospital, reformamos e ampliamos 53 unidades de saúde. Fizemos o concurso da saúde, 58 projetos na assistência social para atender os necessitados. Eu diria muito mais, mas isso é o suficiente para dizer que nós fomos um gestor preocupado com isso. Obrigado, candidato. A gente encerra agora este segundo bloco de debates entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte.